À segunda-feira, por linhas tortas, recebe o médico António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Viva. E hoje ficámos a saber que vamos exportar médicos para o Brasil. Há fuga de talentos também na saúde já em Portugal? Eu acho que sempre, não houve propriamente fuga de médicos, mas sabe que a medicina portuguesa sempre foi vista como uma medicina de alta qualidade. E é natural que noutros países, mesmo onde a medicina também tem alta qualidade, desejem ter alguns médicos portugueses, porque, na verdade, parece que os nossos médicos habitualmente têm performances bastante elevadas quando são solicitados a isso. Vê isto como um elogio à medicina portuguesa ou vê isto como uma falta, se calhar, de consideração, de cuidado, de proteção do governo e do Estado português relativamente a algo que é precioso para Portugal, que é a saúde e os cuidados de saúde? Não, eu penso que o governo português nem sequer pensou nisso. Isto é, se calhar nem tem conhecimento dessa notícia, porque a notícia provém do Brasil, não é? E eu acho que é uma notícia não notícia. Porque, na verdade, se, segundo dizem nos jornais, o Ministro da Saúde brasileiro tivesse pensado bem, se calhar nem sequer se tinha referido propriamente aos médicos portugueses. Por uma razão. Porque, em primeiro lugar, para se exercer medicina no Brasil, é necessário fazermos um exame novamente e sermos sujeitos a uma quantidade a uma espera de tempo que impõe uma reavaliação e que a maior parte dos médicos, sobretudo europeus, não estão propriamente para aí virados, tendo em conta que, em princípio, a qualidade da medicina europeia não devia ser posta em causa nesses países. Mas isso deve-se também à reciprocidade que existe, porque se um médico brasileiro quiser vir para Portugal, também vai ter que ser sujeito a provas. E então essa reciprocidade, eu acho que, na verdade, está correta. Só que eu, por exemplo, já passei por isso, porque já tentaram que eu fizesse essas provas, não no Brasil, mas na Argentina. No Brasil, até agora, nunca me fui exposto a essa situação. E quero lhe dizer que, burocraticamente, é tudo tão pesado que eu tenho a ideia que já na parte final das avaliações desisti de ser médico licenciado na Argentina. Mas o Ministro da Saúde brasileiro faz uma referência interessante na notícia que diz com 30% de desemprego entre os médicos em Portugal faz sentido aproveitar-se essa oportunidade e trazer para cá as pessoas. Isto pode ser perigoso, porque temos estado a falar, mesmo os dois aqui no nosso Por Linhas Tortas, temos estado a falar bastante na deterioração das condições para os médicos, para os enfermeiros trabalharem. E tal como está acontecendo nas outras áreas, os melhores estão a sair embora. Isso pode acontecer em Portugal? Sim, claro que pode. Eu não acredito que seja para o Brasil, por uma razão, porque aquilo que estão a querer oferecer aos portugueses no Brasil, aos portugueses ou aos cubanos ou de outros países limítrofes, são aqueles lugares que no Brasil ninguém quer, que são os lugares no interior, em zonas onde realmente não é propriamente agradável viver. E hoje em dia, em Portugal, no que se diz respeito àquilo que é a disseminação dos médicos pelo país inteiro, é mais fácil. E é mais fácil porquê? Porque hoje temos unidades de saúde que têm um nível realmente já europeu. As nossas unidades de saúde, sejam as unidades de cuidados primários, sejam os hospitais, têm um nível muito elevado e temos uma rede viária que permite que no nosso país rapidamente um médico se coloque em poucas horas no seu local, da sua cidade de origem, por exemplo. E isso contribui realmente para que aquela desertificação que existia da medicina na província cada vez e paulatinamente se vá fazendo. Por outro lado, os próprios médicos começaram a perceber que, gerindo de uma maneira diferente, sobretudo os cuidados primários de saúde, podem dar à população melhores cuidados, melhor qualidade dos seus cuidados, mas podem também, por outro lado, também tirar proventos daí para si próprio. E isso é que levou, por exemplo, à criação das unidades de saúde familiar, que são realmente o embrião daquilo que eu penso que vai disseminar por todo o país
transformando o nosso país a esse nível naquele que vai ser um grande exemplo para o mundo, não para a Europa, que e, são portanto, as antes, unidades de no fundo o que está a dizer é saúde que familiar. Antes de exportarmos médicos, exportamos cá para dentro. Nós temos que exportar. Sabe que este fim de semana eu saí e houve duas noções que eu tive. Quando nós falámos sobre os médicos, a exportação de médicos, eu pensei também naquilo que tinha acontecido durante o fim de semana. Eu acho que nós também no turismo temos que, sobretudo, fazer turismo cá dentro. Porque realmente a maior parte das pessoas não conhece Portugal. E nós temos um país com tantas maravilhas, num espaço geográfico tão pequeno, que é fácil nós, ao deslocarmos em 2 ou 3 horas, colocarmos num sítio remoto do nosso país. Sobretudo se formos pelas autoestradas. Se quisermos fazer o país um pouquinho mais comprido, temos que ir pelas estradas nacionais. Mas isso é fantástico. É essa possibilidade de nós, hoje em dia, encontrarmos em Portugal realmente a resposta para uma quantidade de coisas, até aquelas que têm a ver com a nossa própria economia. Hoje em dia, a maior parte da juventude, aquilo que deseja é ir passar os fins de semana pela Europa, para Barcelona, por exemplo. E se eu lhes perguntar se algum dia foram visitar o Palácio do Bussac, eles não sabem o que é que isso é. E, portanto, a motivação para uma pessoa se ir embora não pode ser só o dinheiro. Há coisas para ficar exatamente, cá. Com os médicos passa-se exatamente a mesma coisa. António, e os médicos que poderão passar a ser avaliados? Avaliados em função de critérios como atitude profissional, produtividade, eficácia e eficiência. Todos nós, fora da medicina, estamos já, de alguma forma, habituados a essa avaliação e que isso contribua, de alguma forma, para o nosso posicionamento dentro das organizações. Os médicos estão preparados para isso. Os médicos costumam ser pessoas mais egocêntricas. Não é verdade o que está a dizer. Não é verdade. Não é verdade. Os médicos passam a vida a serem avaliados. E quando eu digo isto, não estou a falar só sobre a questão formal. É que nós, por exemplo, os que fizeram carreira hospitalar, tiveram sempre tutelados, mesmo já depois de chegarem ao mais alto cargo da sua carreira hospitalar. Porquê? Porque têm os diretores de serviço, não é? E através de toda a hierarquia são sempre avaliados, mesmo realmente que cheguem ao mais alto cargo. Fora dos hospitais, nós, por exemplo, a nível dos centros de saúde, temos exatamente a mesma questão. É que os médicos facilmente são avaliados. E hoje em dia, com aquilo que eu falava da criação destas unidades de saúde familiar, essa avaliação é essencial. Porquê? Porque os médicos organizam-se em grupos e é evidente que nesse grupo ninguém vai querer ter quem não trabalhe, quem trate mal as pessoas. E quando falamos de tratar mal as pessoas, estamos a falar da questão da humanização, não estamos a falar do ponto de vista técnico. Daí a atitude profissional ser um desses critérios. Mas os médicos, como qualquer classe, como os professores, como os funcionários públicos, como nós no nosso trabalho, tendemos a proteger-nos uns aos outros. E há, de facto, essa ideia de que a relação médico-doente nem sempre, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde, nem sempre é a mais humana possível. Faz sentido avaliar-se essa humanidade? Faz sentido, com certeza. Isso eu acho que quem não tem essas qualidades não pode trabalhar com pessoas. O médico tem que ter, no primeiro passo que dá, tem que pensar que é uma pessoa e que vai tratar de uma pessoa. O resto é por acrescento. Porque o mais importante que existe na medicina é aquilo que nós podemos dar aos nossos doentes, do calor de sermos um ser humano. O resto são questões técnicas, praticamente. Então, eu sempre vi muito mal, e quero lhe dizer até que a primeira experiência que eu tive na medicina, no primeiro dia em que contatei com doentes, tive a sorte de ter encontrado um enfermeiro que me perguntou o que é que eu sabia fazer. Eu estava como que meio deslocado no serviço de urgência do Hospital de Santa Maria e era aluno do primeiro ano da faculdade. Eu disse, eu não sei fazer nada. E ele disse, então vou-lhe ensinar uma coisa que é muito importante. Quando passar por uma maca e estiver lá um senhor, dê-lhe uma palmadinha no ombro. E se for uma senhora, passe-lhe com a mão pelo cabelo. E vai ver que faz muito mais que muitos dos seus colegas, dizia ele, que se esquecem... Ter-lhe dito isso enquanto ainda havia esperança. Exatamente. Ou seja, quando ainda somos novos. Não, mas eu quero lhe dizer que isso hoje em dia é uma das... Quer dizer, isso caracteriza, por exemplo, e deve caracterizar a atuação de um médico. É essa humanidade que tem que transmitir aos seus doentes. Às vezes não é fácil, eu quero lhe dizer que nós muitas vezes também não sabemos muito bem quem é que está à nossa frente, porque as pessoas também têm, muitas vezes, uma agressividade que
nos surpreende, não é? Porque parece muitas vezes que as pessoas vão ao médico e aquilo que desejam é que o médico seja responsabilizado pelas doenças que ele tem. E isso é muito desagradável. E isso é o outro lado da questão. Mas mesmo assim, serenidade. é preciso muita serenidade. António, muito obrigada. O comentário de António Matos da Fonseca, por linhas tortas, recebe sempre o médico à segunda-feira. Até para a semana.